Voltei, gente. Sumi aí por um tempo, muita coisa aconteceu. Não dá pra falar tudo aqui nesse vídeo, mas eu nem fiz roteiro. Vou falar aqui o que vier à mente. Eu nem sei por onde começar. Vou conversar com vocês aqui enquanto eu tô fazendo meu arrozinho. Esses últimos meses foram assim de muito aprendizado para mim e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que eu aprendi de mais importante. Uma coisa que eu sempre trago aqui no canal já faz muito tempo é a questão de que nós, psicólogos e psicólogas, não somos perfeitos, somos seres humanos assim como todo mundo, temos problema assim como todo mundo, e como todo mundo, né, pode passar por isso, a questão da recaída, né, na ansiedade social. O que acontece? Tem momentos que, quando a gente está no processo de remissão de sintomas, é que a gente está conseguindo desenvolver bem, fazer várias coisas na nossa vida, se expor bastante, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que fazem com que a gente acabe ficando um pouco enferrujado em certas coisas, porque a gente deixa de se expor àquilo, a gente fica numa zona de conforto e a gente pode acabar se acomodando um pouquinho naquilo e algumas coisas que antes já não eram um problema começam a voltar. E a gente que trabalha em casa, quem trabalha em home office, tem um trabalho aí mais voltado para o online, tem a tendência de fazer o quê? Ficar muito em casa, não sair, só sair pro básico ali. Se tem alguém para ir fazer o que precisa ser feito na rua, bora, deixa a pessoa ir, eu vou ficar aqui em casa fazendo as minhas coisas. Aí o que acontece? A gente acaba entrando nesse hábito. E aí o que era simples começa a voltar a ser um pouco difícil. Por exemplo, na minha experiência, a questão de ir pro mercado e fazer compras sempre foi uma questão assim um pouco difícil, né? A questão de ir no supermercado sozinha principalmente. É um exemplo de uma situação. Ir pro hospital sozinha, nem a pau. Tá, e aí o que acontece? Eu perdi o costume, né, de fazer algumas coisas, de sair para resolver coisas muito simples, devolver uma coisa que comprou online, vai pro correio. Eu já não fazia isso há muito tempo. Ir pro mercado sozinha, eu já não ia há muito tempo. Se ia, era sempre acompanhada. E eu comecei a perceber que eu comecei a ficar enferrujada de novo. A minha vida, assim, dentro de casa, no meu trabalho, tava tudo ótimo, né? Mas o fora, ali, as coisas simples do dia a dia, algumas voltaram a ser um pouco mais difíceis. Eu comecei a perceber que, eu não tem ninguém pra ir pra mim? Eu não vou, então. Quem tem ansiedade social vai se identificar com isso. Aí algumas coisas que eram simples passam a não ser tão simples assim. Ok, então eu tava me vendo muito nessa situação. Eu comecei a perceber que isso estava acontecendo comigo. Ok. Só que aí a vida trouxe um imprevisto gigante. Coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, que a gente acha que, com os outros acontece, comigo não vai acontecer. Que é a questão da doença na família. E o Vitor, né, meu marido, para quem não sabe, ele ficou doente. Ele tinha uma pedra na vesícula e, por não tratar, isso acabou se agravando. E se agravou numa situação assim muito complicada que a gente nunca imaginou que iria acontecer.
Passamos várias noites em claro no hospital, até que veio a internação. Um grande susto. E eu, assim, sempre tive muita dificuldade de ir para hospitais sozinha, assim, sempre foi o meu maior terror. E até hoje, eu sempre tive pessoas para ir comigo, assim, não só por conta da ansiedade social, mas também por não me sentir confortável nesse tipo de ambiente. E como eu falei para vocês, coisas que já eram simples, eu já não estava fazendo com muita frequência por conta da minha rotina de trabalho, em casa e tudo mais. E aí acontece isso e desafios muito maiores do que um simples e resolver alguma coisinha fora de casa aconteceram. Agora a pessoa que estava sempre ali comigo estava doente, estava internada e estava precisando muito de mim. Na verdade, tudo estava precisando muito de mim. Então, eu precisei encarar todos esses meus maiores desconfortos. Ir para o hospital, assinar internação, estar ali disponível. Tive que ir várias vezes sozinha ao hospital. Claro, a família dele também ajudou muito, porque também mora próximo da gente, então várias vezes eu pude contar com eles. Mas muitas vezes eu tive que fazer muitas coisas sozinha. Eu tive que tomar as rédeas de tudo sozinha. Então, algo que até poderia ter sido até mais simples, se eu não tivesse de novo começando a entrar num ciclo ali de evitação, teria até sido um pouco mais simples, mas veio esse boom, essa coisa inesperada. E, assim, a maior lição que eu tive nessa situação é que nesses momentos, quando a gente se depara com uma pessoa tão especial pra gente, ela tá numa situação muito ruim, você esperando que aconteça o pior com a pessoa, ela depende de você ali. Parece que a gente consegue descobrir todo o nosso potencial que a gente nem imaginava que tinha para poder lidar com aquilo. Ir pro mercado, gente, todas aquelas questões que quem tem ansiedade social sente, né? Que é aquele desconforto de estar naquele monte de gente, ficar excessivamente preocupado com a aparência para sair e tudo mais, ficar checando 1000 vezes no espelho, coisas assim. Eu deixei isso tudo de lado, porque o que era mais importante para mim naquele momento era ser apoio para alguém que eu amo, que estava precisando muito de mim, sabe? Então, nesse momento, eu tive que pegar minha ansiedade social, guardar numa caixinha e fazer o que precisava ser feito, sabe? E eu tive que, na marra, enfrentar meus desafios. Então, uma coisa que eu queria deixar assim de maior aprendizado, reflexão, é a gente não precisar esperar uma coisa assim acontecer com a gente, uma coisa grave, né, acontecer com a gente, pra gente começar a viver a vida que a gente quer viver, pra gente evoluir e fazer as coisas que a gente gostaria de fazer sem precisar de alguém. A minha ansiedade social naquele momento, o sofrimento que eu passo, né, com a ansiedade social não era comparável ao sofrimento de pensar em deixar aquela pessoa que eu amo sozinha, sem apoio, sabe? Isso tudo veio muito mais na frente. Então, se eu tava descabelada, eu não tava nem aí. Se eu tava gaguejando, eu não tava nem aí. Eu tive que falar com o médico, eu tive que correr atrás de um monte de coisa. Tive que fazer tudo funcionar. Foram momentos muito difíceis. Ele ficou internado, assim, arredondando quase um mês no hospital. Internou, voltou pra casa, teve que internar de novo. Aí paralisou toda a minha vida. Tive que atender com aquele sofrimento de pensar, nossa, será que alguma coisa pior vai acontecer? O grupo também de habilidades sociais estava acontecendo, então eu tinha que fazer tudo acontecer, né? Tinha que trabalhar e dar conta de tudo isso, né, ao mesmo tempo. Então foi um período assim que eu aprendi que eu tenho uma força
que eu nem imaginava que tinha, gente. Então, é isso, todos nós temos esse potencial, essa capacidade de fazer as coisas que a gente nem imagina, que é só nesses momentos de extremos que a gente descobre que a gente tem, sabe? E quanta coisa, de repente, que você tá deixando de viver por conta desses medos, porque você não acredita que você tem esse potencial. E outra coisa também que eu refleti é a questão de quanto que a gente tem que ser grato, sabe? Por coisas que normalmente a gente não é grato, que a gente normalizou já na nossa vida e a gente nem pensa, sabe, sobre isso. Que assim, a questão da saúde, né? Eu vendo ele com muita vontade, quando ele voltou do hospital, com muita vontade de ir no mercado. Muita vontade de ir no mercado comigo, me acompanhar, ouvir, me ajudar. Mas ele não conseguia, por quê? Porque ele estava muito fraco, ele estava muito mal. Ele não conseguia andar. Então, isso me fez refletir. Eu tenho saúde para isso. Eu consigo ir no mercado, consigo fazer o que eu quiser. Sabe? Eu tenho saúde para isso. Mas eu deixo de ir por conta da minha ansiedade. Tá certo que deixei de ir muitas vezes na minha vida, né? Quantas coisas, de repente, lá no passado, né? Que eu deixei de viver, tendo saúde, podendo fazer, mas eu não ia por quê? Porque eu colocava obstáculos mentais ali, sabe? E eu entendo, é realmente significativo. Eu vivo e já vivi isso com muito mais intensidade no passado, mas eu sei o quanto que é difícil, né? A gente realmente enfrentar o nosso medo. Mas muitas vezes o obstáculo na nossa mente, a gente consegue fazer muita coisa, só que a gente não acredita na gente. Gente, tá com essa fumaça, porque eu tô fazendo o arroz aqui, tá bom? Então, é essa mensagem que eu queria deixar pra vocês, que muitas vezes a gente se subestima demais, a gente deixa de viver uma vida realmente plena. A gente gostaria de ir numa biblioteca, a gente gostaria de ter até momentos sozinho, não necessariamente com pessoas, mas poder sair, fazer o que a gente quer, sabe? Sem depender de alguém pra ir com a gente. Mas a gente não vai, aí a gente fica nessa vida monótona, tudo igual, só em casa, por obstáculos que a gente mesmo coloca na nossa mente, né? Então, é essa reflexão que eu queria deixar com vocês. Esse período aí de poucos meses que passaram, 3 meses aí que passaram, foi de muita evolução pra mim. Eu aprendi muita coisa com essa experiência, né, de ser a pessoa que precisa cuidar ali de uma pessoa que era quem cuidava de mim, dependendo de mim. E eu tive que pegar minha ansiedade social, colocar ela numa caixinha e ir pro hospital, que eu nunca fui na vida, sozinha. E é isso. Tive que fazer isso. Ir no mercado passou a ser fichinha. O que é ir no mercado para ir no hospital gigante ali? Então, assim, foi muita evolução aí nos últimos dias. Eu percebi que, por isso que a gente tem que ficar muito atento, gente. Eu também coloco esse sinal de alerta para vocês. Tenta perceber quando você começa a voltar àquele ciclo de evitação. Porque às vezes isso pode estar acontecendo e você não tá nem percebendo. Estava acontecendo comigo, mas graças a Deus eu consegui enfrentar, eu consegui sair disso, não deixei isso me dominar. Já pensou? Se eu falasse, não vou lá, não vou, aí eu assinar a internação dele, ser responsável ali, né, por toda a internação dele, porque eu não quero ter que conversar com o médico, porque eu não quero ter que ir pro hospital ou ir na ambulância com ele, caso for transferido para outro hospital, enfim. Já pensou? Meus valores iriam ser totalmente deixados de lado, porque eu iria querer que uma pessoa que é importante para mim cuidasse de mim quando eu mais precisasse, sabe? Eu queria ser essa pessoa, né? Então, se eu não fizesse isso ia ser ainda mais doloroso do que enfrentar ali a ansiedade social. Então, era isso, gente. Eu queria explicar para vocês, queria que vocês
entendessem também, né, o porquê que eu fiquei fora, porquê que eu não postei mais vídeo, mas também trazer esse grande aprendizado. Eu não sei se eu consegui passar exatamente o que eu queria passar, se eu usei as palavras corretas, mas eu queria dizer, né, que eu sou ser humano assim como você, e também estou no processo de lidar com a minha ansiedade social, porque vez ou outra pode ser que isso apareça de novo, né? E dizer para vocês, né, como que é passar por isso, e que vocês se inspirem também com isso e reflitam, principalmente nessa questão. Eu tenho saúde, sabe? Tem tanta gente que tá doente, que tá no hospital, que tá internado, que tá à beira ali, de repente, né, de não tá mais aqui e queria ir numa biblioteca, e queria ir no mercado, e queria ir na academia. E às vezes a gente que tem a saúde plena não vai por conta de um obstáculo que a gente mesmo coloca na nossa mente, sabe? E eu não fui perfeito, tá? Eu fui, enfrentei as situações, mas não foi perfeito. Eu não tava ali, nossa, totalmente tranquila. Não, eu não tava. A minha ansiedade tava a mil muitas vezes, mas eu fui mesmo assim, eu tava nem aí, sabe? Eu só queria fazer o que eu tinha que fazer ali, sabe? E é isso. É isso. Agradeço muito você que assistiu esse vídeo até aqui. Acho que ficou um pouquinho longo. Eu só simplesmente peguei o celular aqui e comecei a filmar. E espero que tenha sido útil para você de alguma forma. E estou aberta aí a novas ideias de vídeo. Se você tem alguma ideia aí, pode me mandar. Vou tentar postar com mais frequência. Vou tentar postar os vídeos com mais frequência. Pelo menos um vídeo por mês, alguma coisa assim. Pra gente voltar aqui ao nosso diálogo, a nossa troca, que eu gosto muito, tá? Mas pronto! Também queria mostrar pra vocês que eu tô criando uma série de materiais para meus pacientes, que é uma espécie de guia da terapia, né, com os conceitos básicos, as coisas que a gente costuma trabalhar, assim, né, com todos os pacientes. Aí eu acho que tá ficando muito bom. Aí são alguns PDFs que eu vou mandando semanalmente para os pacientes, conforme a gente vai avançando na terapia também. Aí são os conceitos básicos, assim, da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, que é a abordagem que eu sigo, né. E é bem direto ao ponto, bem rapidinho de ler, porque, assim, o objetivo do psicólogo, o nosso objetivo na terapia é que o paciente se torne o seu próprio paciente. Então é muito importante que o paciente aprenda, ele domine os conceitos básicos da TCC. Então eu acho que mostrando essa série de materiais torna isso tudo muito mais fácil. Eu gosto muito de trabalhar com livros também, né, com biblioterapia, mas eu acho que ter esses materiais mais resumidinhos é ótimo, até pra gente, né, a gente lembrar e tal. Então se você gostaria de fazer terapia, estou à disposição. Deixar aqui meu número para contato, também aqui embaixo na descrição tá o meu site também, se quiser acessar, para saber um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho. E é isso, estou à disposição. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!